Nós vamos resolver aqui na aula equações diferenciais e vamos utilizar uma técnica que é a separação de variáveis. Como é que funciona isso? Eu tenho essa equação aqui diferencial, equações que envolvem a chamada diferenciais dx, dy, e a gente vai separar. Separar como? Assim. Esse dx, pode observar que ele está dividindo, ele passa multiplicando. E esse y está dividindo, passa multiplicando. Galera do y, galera do x. E aí você coloca assim, ó, y dy igual aqui a menos x dx. Eu separei as variáveis. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou obter a primitiva à esquerda e a primitiva à direita. E aí você tem que lembrar das regrinhas de primitiva. Como aqui tem o número 1 subtendido e o da esquerda aqui é uma primitiva em relação a y, faz as regras normais. Qual é a integral de y elevado a 1? Aí você faz aqui, y à segunda dividido bem aqui pelo número 2. Então, y à segunda dividido pelo próprio expoente, que é o número 2. Mas aqui você vai colocar do lado uma constante 1. Então, bem aqui eu tenho uma constante aqui, C1. Do outro lado, eu vou ter, aqui tem um número 1 subtendido. Esse menos 1 sai, teorema de Namarra, tira Namarra esse menos 1. A gente coloca menos, mas é o número 1 subtendido. E a integral aqui de x, você vai colocar x à segunda dividido por 2. Mais uma constante bem aqui, que eu vou chamar de C2, essa constante. Show de bola? Aqui eu posso dar uma organizada. Esse aqui está subtraindo, ó, menos x à segunda sobre 2, passa somando, eu vou ter x à segunda sobre 2, mais y à segunda sobre 2, igual aqui a C2 menos C1. Eu posso jogar esse C1 para o outro lado. Só que acontece que uma constante 2 menos uma constante 1, chamamos só de constante. Então, vou chamar só de C. E aqui você tem um detalhe, ó, x à segunda dividido por 2. Eu posso até fazer o seguinte. Não sei se você percebeu, mas tem o mesmo denominador aqui. Se você tem o mesmo denominador, você pode conservar esse denominador. Coloque aqui o número 2 e some os numeradores dessa maneira aqui, ó. E outro detalhe importante, C2 menos C1 vai ser uma constante C, que eu posso até chamar de C3 bem aqui. E ocorre que esse 2 está dividindo, passa multiplicando, e ao passar multiplicando, eu vou ter aqui o seguinte, anote aí, eu vou ter x à segunda mais y à segunda, x à segunda mais y à segunda, igual a 2c3. Só que deixa eu te contar logo. Quando aparecer duas vezes uma constante, c3 aqui, a gente apaga e coloca no lugar apenas uma constante. E aí eu posso isolar o y e vou obter a solução geral. Só que eu não quero a solução geral. Eu quero uma solução particular. Mura, onde é que está dizendo que eu quero uma solução particular? Bem aqui. Quando vier essa condição aqui, y de 8 igual a 6, você quer aqui uma solução particular. Você não quer uma solução geral. E como é que eu faço? Para que serve isso? Para achar o C. Essa informação aqui é para achar o C. Mas como, Mura? Esse cara que está dentro aqui do parêntese, você tem que saber de um detalhe, ele é o valor do x. X é 8. Está me dizendo que quando x é 8, o valor da função, que é o valor do y, vale 6. E aí o que eu vou fazer com isso? Vai substituir. Eu posso pegar essa minha equação aqui, ó, x à segunda mais y à segunda igual ao valor do c. E aí você substitui. O valor do x você tem que vale 8. O valor do y é 6, igual ao valor do c. E agora, na manha.
8 a segunda, 64. 6 a segunda, 36. E aí você achou a sua constante, que vale 100. Constante para a gente é número, que não vai depender de x. Pode ser positivo, negativo, um número decimal, não tem problema nenhum. É constante para a gente. Agora eu pego esse c, vou substituir aqui. X a segunda mais o valor do y a segunda igual a c, que é 100. E qual é o nosso objetivo? Descobrir o valor do y. Então, eu vou isolar. Vai ficar assim, ó, y elevado à segunda igual a 100 menos x à segunda. E agora eu tenho bem aqui uma potência. E aí você tem que lembrar que tá, uma potência passa uma raiz. Só que tem um detalhe. O índice é par. Toda vez que o índice for par, quando você passar para o outro lado, vai ficar assim, ó, y igual a mais ou menos, tem duas possibilidades, raiz quadrada de 100 menos x à segunda. E aqui está a sua solução particular, aqui está o seu valor do y, e você mandou bem, você resolveu a sua questão. Se você tivesse feito esse procedimento final sem achar o valor do C, era a solução geral nome. Quando você encontra o valor do C, substitui, é solução particular. Então, aqui você tem, anote aí, vou até escrever, solução particular da sua equação diferencial. Então, de modo particular, você tem essa situação. Porque eu teria outros valores de C quando você muda essa condição aqui inicial, né? Quando x é 8, o valor do y é 6, me provocou essa solução particular. Sacou legal? Faz o seguinte, anote aí. Sempre a ideia para você resolver é separar as variáveis aqui. Agora, cuidado com algumas situações. Você tem que manter a calma. Vamos lá. Esse, por exemplo, aqui, ele tem y. Então, ele tem que ir para o lado do y. Então, está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar e elevado a 2y dy. Igual, esse dx aqui está dividindo. Vai passar multiplicando x menos 1 dx. Agora, você vai separar as variáveis. Já separei. Então, vou calcular o próximo passo, que é a primitiva à esquerda e a primitiva à direita. A integral de um lado e a integral do outro lado. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora, que muita gente esquece. Esse lado aqui está na mão, porque está bem simples. O lado direito, a integral de x é x à segunda dividido por 2. A integral de 1 é x mais uma constante. Então, fiz aqui a integral de cada um. De x é x à segunda sobre 2. Você aumenta uma unidade no expoente, divide pelo próprio expoente. E a de 1 é x, porque se você deriva x, vai dar 1. O menos fica lá de herança. Agora, é aqui que muita gente esquece. E eu queria te fazer essa revisão do seguinte fato. Quando você pergunta a integral, por exemplo, de e elevado a y, o valor disso aqui vai ser e elevado a y, mais a constante. Agora, cuidado. Se aparecer uma pergunta assim, integral de e elevado a 5y, o resultado não será e elevado a 5y apenas. Está faltando gente aqui. E sempre você vai colocar aqui na frente 1 dividido por esse número aqui, que é o 5. Aí mais a constante. É assim que é a primitiva. Se você me perguntasse, mas por quê? Porque você tinha que revisar um pouco de integral para entender. Mas é consequência também da regra da cadeia. Quando você deriva esse cara, vai bater certinho agora. Porque se não tivesse esse 5 aqui, não ia dar certo. Repetindo para você que não entendeu. Quando eu quiser calcular a integral de e elevado a 2y, eu já sei. Vai ficar 1 dividido por 2 e elevado a 2y. Mais a constante. Só que eu não vou colocar.
Você rebelde nessa hora, não vou colocar constante. Por que não? Rapaz. Resolvi. Só que não há necessidade aqui de você colocar constante. Por que não? Porque você poderia colocar aqui teria um C1, bem aqui um C2, só que está mais, passa menos. Aí C2 menos C1 é apenas C. Então você coloca apenas C, então não há necessidade. Na anterior eu coloquei, que foi o primeiro exercício. Né? A primeira questão eu coloquei, mas na verdade a gente só coloca assim, só um C ali no final. Tá bom? Agora cuidado. Esse 2 aqui, ele está dividindo. Ele passa multiplicando todo o outro lado. Então, vai ficar assim. 1 vezes e elevado a 2y é e elevado a 2y. Coloque aí, ó, e elevado a 2y igual. Aqui, esse 2 está dividindo, passou multiplicando. X a segunda sobre 2 menos x mais c. Desse modo aí, ó. Só que esse 2 vai multiplicar cada um. E aí você vai ter o seguinte, e elevado a 2y igual. 2 vezes esse primeiro vai cortar esse 2 com esse 2. Vai ficar x a segunda. Não vai esquecer, pequeno gafanhoto, eu tenho que multiplicar com todo mundo aqui, ó. Aí 2 vezes x vai ficar 2x. Você coloca aqui, mais com menos, menos. 2x, e 2 vezes uma constante, eu poderia colocar, vou deixar aqui, 2c, 2 vezes uma constante. Por que eu falo que eu poderia? Porque a gente gosta de chamar só de c. Uma constante mais outra constante é uma constante menos uma constante é uma constante, e 2 vezes uma constante é uma constante. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar só c, e aí eu vou ter aqui e elevado a 2y igual a x a segunda menos 2x mais c. Estamos quase no final. Agora está faltando um detalhe para você. Um momento importante, lembrar que você é de exatas. Você pode ter algumas dificuldades, faz parte, mas teu coração é de exatas. Chegou nesse momento aqui, você tinha que recordar de algo. Ah, não recordo disso. Tudo bem, mas você tinha que recordar de logaritmo. Chegou um momento importante aqui, que resolver a equação diferencial é obter o valor do y. Eu tenho que isolar o y. Qual é a dificuldade? O meu y está no expoente. E não está em qualquer lugar. O meu y está no expoente. Como é que eu vou fazer ele sair daí? Usando a ideia de logaritmo. Ah, mas eu odeio logaritmo. Pera lá, não pode isso. Alguma coisa está errado. Sabe por quê? Porque logaritmo é muito fácil. Logaritmo é apenas o expoente. Meu amigo, eu estou te dizendo que esse meu expoente, que é o meu 2y, você anota aí. O meu expoente, que é o 2y, ele é o log dessa minha expressão, o log dessa minha expressão, x a segunda menos 2x mais c na base e. A gente deve colocar aqui um módulo, porque não temos log de número negativo e o módulo é para garantir que o valor vai ser positivo. Ei, preste atenção. Eu estou te dizendo que esse meu expoente, que é o 2y, é o log dessa expressão na base e. É isso que é o meu logaritmo, é apenas o expoente. Então, esse meu expoente é o log desse número nessa base. Então, quando é que eu faço isso? Quando eu tenho um expoente, lá está a minha variável y, eu preciso determinar esse y. Eu digo, pelo poder da fé, o meu expoente é o log desse número nessa base. Só que vai ficar melhor ainda. Observe um detalhe bem aqui. Eu vou ter que 2y é igual. Eu não sei se você sabe, esse log na base e, esse e é um número. Né? Você tem que saber que esse e, aqui no estudo de equações diferenciais, vai aparecer bastante. Esse e, ele é aproximadamente 2,718. Normalmente a gente não faz conta com ele, mas você tem que saber que esse e é um número de Euler, 2,718.
E esse log na base E, ele tem uma simbologia diferenciada. Está correto o que eu fiz, mas se você pegar uma calculadora científica, olhar para ela, vai aparecer um botão, um L e um N. O que é LN? Log natural, log neperiano, é o log na base E. Eu estou te dizendo que esse símbolo log na base E, a gente não escreve dessa maneira, está correto. Mas a gente escreve assim, ó, LN desse cara aí. Não foi feito nada demais, é apenas uma simbologia que log na base E é o log natural, é o log neperiano. E para finalizar, esse 2 está multiplicando, passa dividindo e dessa maneira você vai obter a solução geral, que vai ser log natural do módulo de x à segunda menos 2x mais c, dividido isso tudo aí pelo número 2. Então, aqui está a sua solução e nós chamamos isso aí, não vai esquecer, quando você não determina o valor do c, de uma solução geral. Então, questão muito boa. A gente não olha a questão com dificuldade, a gente olha a questão, o que eu aprendi na questão? Eu aprendi que esse expoente é o log desse número nessa base. Talvez você nem soubesse que esse número aqui, esse E, é um número que é chamado número de Leonardo Euler, número de Euler, 2,618, o valor aproximado dele. E log da base E é simbolizado por LN, log natural, log neperiano. Esse módulo é porque não temos log de número negativo. E no final, o 2 só passou dividindo, e aí eu tenho uma solução geral. Anote que eu tenho uma próxima questão. Vamos resolver agora essa situação e eu vou separar as variáveis. Como aqui eu tenho dy, vou trazer o y para cá. Vai ficar no seguinte esquema. Anote aí, dy dividido por y, que aquele y está multiplicando, passa dividindo. E aqui eu vou ter x e o dx passou multiplicando. Eu estou separando as variáveis. Você sabe que isso aqui é um PVI, um problema de valor inicial. Primeiro, eu vou resolver essa equação diferencial e essa informação ao lado serve para achar a constante. Então, eu só vou utilizar depois. Separei. Agora, eu vou calcular a primitiva à esquerda e a primitiva à direita. Só que você tem que saber do curso, né, de primitiva, que a primitiva de dy sobre y, esse cara bem aqui vai ser o log natural, é o log natural do módulo de y. Olha lá. Mas professor, nunca vi isso. Viu sim. Talvez porque as pessoas elas olham assim. Meu professor me ensinou assim. 1 sobre x dx. Quem é a integral de 1 sobre x dx? É o log natural do módulo de x mais constante. Primeira observação, por que módulo? Porque log não tem de número negativo. Então, esse módulo é para garantir a existência. E por que 1 sobre x é a mesma coisa que isso aqui? É porque 1 sobre x dx você pode multiplicar uma vezes dx, que é o próprio dx. Então, ler dessa maneira ou ler dessa maneira dx sobre x vai ser o log natural do módulo de x mais c. Então, é por esse motivo que aqui o professor colocou a integral de dy por y, log natural do módulo de y, tá bom? Aqui teria mais uma constante, você sabe aquele comentário, tem mais uma constante aqui, mais uma constante do outro lado, tá mais, passa menos, só deixe uma constante. Quem é a integral de x? X à segunda dividido por 2 mais uma constante. Preste atenção que essa ela é pequenininha, mas ela é interessante, que ela ensina bastante coisa. E várias ferramentas que eu vou utilizar bem aqui vão aparecer em outras questões até complicadas. Vão ter essa lição dessa questão, ela é muito especial, ela não foi escolhida à toa. Ela foi escolhida para que você conseguisse entender
e conseguir seguir o seu curso aí de EDO. Agora, olha só o que eu vou fazer. No lugar desse LN, é importante você lembrar que esse LN é uma simbologia. No lugar do vou até marcar. No lugar desse LN, o que é o LN? Muro, eu tenho dificuldade, você usou agora ali, eu fiquei em dúvida. LN é um log natural. LN é uma abreviação. Quando você tem aqui LN, esse cara é o log na base E. Então você vai escrever o seguinte aí, ó. Log na base E do módulo de y é igual a x à segunda dividido por 2 mais c. Está aqui. Não, de onde é que veio esse E aí? Esse E é o número de Euler, 2,718. Você tem que saber que essa minha simbologia LN ou log na base E é a mesma coisa. Ah, professor, se é a mesma coisa, por que você escreveu? Porque é importante para facilitar a nossa comunicação agora. Eu não sei se você sabe o que é um logaritmo. Eu vejo muita gente falar que log é difícil, pessoas que não sabem o que estão falando. Sabe por que não? Porque o log é apenas um expoente. Eu vou te contar uma coisa aqui, eu vou tirar um minutinho do tempo aqui nosso, para que você entenda que quando você tem 2 elevado a x e o resultado disso aqui é 8, isso aqui é uma equação exponencial, daria até para igualar as bases, mas é importante você entender que esse cara que eu chamei de x, ele evoluiu, ele desenvolveu digimons digitais. Esse meu x aqui, ele é o meu log de 8 na base 2. Eu estou te dizendo que o meu expoente evoluiu. O meu expoente eu não chamo mais de expoente, eu chamo de logaritmo. O meu x é o log de 8 na base 2. E é importante você saber voltar. Se x é o log de 8 na base 2, você pode fazer a volta. 2 elevado a x vale 8. E é isso que eu vou fazer na minha questão. Porque eu gostaria que você entendesse que log desse módulo de y é esse cara aqui ao lado. Então, olha só. Esse aqui é importante. Guarda isso, vou marcar de azul. Esse aqui é o resultado. Ele é o meu logaritmo. Sabe o que ele é? Ele é o expoente. Então, se ele é o expoente, ele é o expoente de quem? Do E. Eu estou dizendo que E elevado a esse cara vai ser igual a esse. Então, eu vou ter o seguinte aqui. Preste atenção, pequeno gafanhoto. Eu vou ter que o módulo de Y é igual a E elevado a x à segunda sobre 2 mais c. Eu não te falei que a questão era pequenininha, mas cheio de detalhes? Várias coisas eu consigo aprender na questão. Então, quando aparecer um log, o que é que eu faço? Uso a definição. O que é que você fez? Eu apenas lembrei que esse cara que é o meu resultado, que é o meu log, é o expoente. O expoente de quem? Do E. Basta você lembrar do comercial do Banco Itaú, aquele I. Nada a ver, né? Mas deu para lembrar. Então, E elevado a esse expoente é igual ao módulo de Y. Não terminou aí. Olha só o detalhe aqui curioso. Isso aqui é um módulo. O que é que eu faço para tirar esse módulo aqui? Você vai fazer o seguinte esquema. Se módulo de Y é esse cara, é porque o meu Y vai ser mais ou menos... Aqui eu vou separar. E elevado a x à segunda sobre 2 vezes E elevado a c. Ih, Mura, me perdi. Me perdi aí. Por que tem esse mais ou menos aí? Vou fazer um exemplo numérico. Se módulo de x vale 4, estou supondo. Se módulo de x é 4, quem é o x? Aí você responde, quem são os números que o módulo é 4? Professor, pode ser o 4, que o módulo é 4, mas pode ser o menos 4, que o módulo de menos 4 também é 4. Pode ser mais 4 ou menos 4. Caiu a ficha? Tem duas possibilidades. Se o módulo de y é esse cara, é porque o y vai ser mais ou menos ele. Ou seja, se é 4, é mais ou menos 4. Se é 10, mais ou menos 10. Por isso, mais ou menos. E por que você separou? De onde veio esse outro E? Eu lembrei meu ensino fundamental. Você está percebendo que aqui está somando isso aqui? Você lembra daquela propriedade de potência? Conserva a base, soma os expoentes? Estou lembrando.
Então, se aqui está somando, é porque isso veio de conservar a base e somar os expoentes. Ah, você separou. Esse expoente aqui você separou e elevado a x a segunda sobre 2 e e elevado a c. Sim. Porque se eu me arrepender, eu conservo a base e somo os expoentes. Agora eu vou fazer a jogada. Né? Jogada top que os caras fazem, a gente fica assim, olhando, como que o cara fez isso? Presta atenção. Você lembra que esse c é uma constante? Sim, já sei, c é uma constante, um número fixo. Você lembra que o e é uma constante? É 2,618. É um número fixo, não depende de x, é uma constante? Ei, se o c é constante e o e é uma constante, então esse carinha bem aqui, e elevado a c é uma constante. E não importa se é positivo ou negativo, é uma constante. Eu estou te dizendo que eu vou olhar esse cara com uma coisa só. Eu vou olhar esse carinha aqui, ó. Isso aqui é uma constante para a gente. Então, no lugar desse aí, eu posso colocar um C. Só para não ficar muito C aí, eu vou chamar esse cara de A. O meu Y é uma constante A que multiplica E elevado a x a segunda sobre 2. Eu acabei de obter para você aqui a solução geral. Não é ela que eu quero. Eu dei ali uma informação a mais, eu quero uma particular, mas eu tenho aqui a minha solução geral. Então tem muitos detalhes. C é uma constante, E é uma constante elevada a uma constante é uma constante, e esse mais ou menos não importa. Lembra a constante? Não importa se ela é positiva ou negativa, é constante para a gente. Eu chamei de A, chamei de C. Eu chamei de A porque a maioria dos livros coloca A, então de repente você vai ler um livro, tá A. Aí vai ler outro, tá C, tá P. Não importa, tudo é constante para a gente. E como é que eu faço para achar o valor do A? A parte mais fácil. Para achar o valor da constante, quando x, lembra que aqui é o valor do x. Quando x é 0, o valor do y é 10. Vou substituir aqui, ó. A que multiplica. Quando x é 0, o valor do meu y é 10. É o que está dizendo aquela informação. Só que 0 à segunda é 0. 0 à segunda é 0. 0 dividido por 2 é 0. Então vai ficar assim, ó. A e elevado a 0 igual a 10. Só que e elevado a 0, 5 a 0, 7 a 0 é 1. Então esse carinha aqui é o número 1. E aí 1 vezes A é A, então A é 10. Se o A vale 10, eu tenho a solução particular, que é y igual o meu A, que é 10, que multiplica e elevado a x a segunda sobre 2. E dessa maneira, show de bola, você está aprendendo cada vez mais. E se ajudou você, comente, compartilhe. Até a próxima. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais A. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!